Olá, meu nome é Felipe e falaremos sobre a primeira revolta da Armada. Pois bem, com a proclamação da República, tivemos também o nosso primeiro presidente, sendo ele o Marechal Deodoro da Fonseca, que também iniciou o período chamado República da Espada. Bom, o governo do Marechal Deodoro era muito autoritário e, com isso, o Congresso decidiu criar um documento de responsabilidades para o presidente. Sendo assim, esse documento visava reduzir alguns poderes que o presidente possuía. Como o Marechal Deodoro não gostou, ele vetou esse projeto, além de dissolver o Congresso. Bom, essa dissolução do Congresso foi o estopim para que essa revolta da Armada acontecesse no ano de 1891. Bom, basicamente o que aconteceu, depois dessa dissolução, a Marinha, que antigamente era chamada como a Armada, apontou seus navios de guerra para o Rio de Janeiro, ameaçando bombardeá-la. Bom, sendo assim, com essa pressão da Marinha e também tivemos a pressão diplomática dos Estados Unidos, com esses dois fatores, o Marechal Deodoro se sentiu obrigado a renunciar. Então, esse marcou o fim da primeira revolta da Armada. Agora falaremos sobre a segunda revolta da Armada. Bom, basicamente a gente tinha como presidente o Marechal Deodoro da Fonseca, que por sua vez ele renunciou. Então quem assume agora o poder é o Marechal Floriano Peixoto, que assume de forma irregular, pois, segundo a Constituição de 1891, se o presidente não cumprisse com 2 anos de mandato, o seu vice deveria organizar novas votações. Porém, isso não acontece, Floriano toma o poder e gera algumas insatisfações. Bom, com isso, os generais do exército resolvem se reunir e criar um documento exigindo que Floriano Peixoto siga a Constituição. Porém, Floriano Peixoto não concorda com o documento e, inclusive, acaba prendendo todos os generais que participaram disso. Bom, com toda essa ação acontecendo, quem toma a frente agora será a Marinha, a nossa armada, que acaba apontando seus navios e suas armas para o Rio de Janeiro, ameaçando Floriano Peixoto. Porém, Floriano Peixoto ele não tem a mesma ação que Marechal Deodoro teve, que foi renunciar. Pelo contrário, Floriano Peixoto decidiu lutar. Inclusive, quase acaba ganhando a batalha contra a Marinha. Então, a Marinha, percebendo que ia perder esse conflito, o que acontece? Eles vão para o sul do país, onde está acontecendo a Revolução Federalista. O que seria essa Revolução Federalista? Basicamente, no sul do país, estava acontecendo um conflito também, só que onde haviam 2 grupos. Os federalistas, que defendiam a independência dos estados, e os positivistas, que defendiam a centralização desses estados, estando no poder o presidente. Bom, então, com a Marinha indo ao sul, ela apoia os federalistas, tentando acabar com esse positivismo. Porém, o que acontece é que Floriano Peixoto também se dirige ao sul do país, o que acaba que Floriano Peixoto vence os federalistas e a Marinha, e no final de tudo isso é reconhecido como o Marechal de Ferro. Agora vamos falar um pouco sobre a Guerra de Canudos. Basicamente, o principal líder dessa guerra foi Antônio Conselheiro, que recebe esse nome porque era famoso por dar conselhos. Então, naquela época, no sertão, havia uma grande seca que, consequentemente, gerou uma crise, porque haviam muitas fazendas e que não podiam plantar. Então,
não gerava renda para ninguém, o que gerava um grande descontento com as populações e os sertanejos. Bom, o Antônio Conselheiro era um homem que passava de cidade em cidade pregando algumas ideias religiosas e também algumas coisas contra a República. Bom, basicamente ele passava de cidade em cidade, reconstruindo igrejas e dando seus conselhos. E as ideias que ele pregava era do apocalipse, da salvação, e na questão da república ele não apoiava a taxação de impostos e também não apoiava a separação da igreja com o Estado. Então, ele começou a passar de cidade em cidade, passando essas ideias para o pessoal. E como o pessoal estava meio descontente com a situação atual, começaram a seguir ele, porque ele dava tudo o que o pessoal precisava. Então ele construiu uma comunidade e, em uma fazenda abandonada, ele construiu a cidade chamada Canudos. Então, lá ele fundou a cidade, toda a comunidade que o seguia começou a morar lá, a auto se sustentar. Porém, conforme maior aumentava a popularidade dessa comunidade, o que de certa forma atingiu o governo, pelo fato de Antônio pregar algumas ideias contra a República. Então eles ficaram conhecidos como um grupo que queria de volta a monarquia. E como na proclamação da República a intenção era acabar com qualquer cultura que envolvesse a monarquia, esquecer completamente a monarquia, isso foi algo que, vamos dizer assim, mexeu com o orgulho republicano. Então, a República, totalmente revoltada, começa a fazer excursões para a cidade de Canudos com o intuito de acabar com aquela comunidade. Então, foram mandados cerca de 4 excursões e apenas só na quarta excursão foi possível derrotar a população de Canudos, tendo várias mortes, tanto para o lado das pessoas da comunidade quanto para o exército. Olá, eu sou Lauriellen e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina diz respeito a uma rebelião liderada por Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro no começo do século XX. Ela começou a partir de um grande montante de lixo nas ruas do Rio de Janeiro que estava fazendo com que a varíola se proliferasse e também atraindo muitos ratos, moscas, mosquitos que são portadores de doenças graves. A partir disso, o governo viu que eram necessárias medidas, né, ações para serem tomadas. E então eles resolveram fazer dar recompensa às pessoas que pudessem ajudar a capturar ratos na época. Porém, as pessoas começaram a criar ratos para ganhar mais recompensa. E o governo viu que aquilo ali foi uma medida super errada de ser tomada e desistiu dessa ideia. Só que então eles começaram a tornar a vacina obrigatória, mas eles deixaram a população sem informação alguma, eles não esclareceram nada para eles sobre a vacina, nem sobre formas de higiene ou sobre maneiras de se prevenir. Então o povo começou a ficar indignado diante disso, né? E aí eles tiveram suas casas invadidas, eles não tinham direito a fazer nada se eles não tivessem essa vacina. Por exemplo, eles não poderiam se casar sem a vacina. Então, a partir disso, o povo começou a se revoltar e transformar o centro da cidade do Rio de Janeiro em uma guerra, sabe? Com bondinhos derrubados, edifícios depredados, além do tumulto generalizado na atual Avenida Rio Branco. E então, a partir disso, o governo viu que aquilo ali também não estava dando certo. E eles resolveram deixar a vacina como opcional no dia 16 de novembro. Só que até então houveram muitas pessoas presas, 30 mortos, 110 feridos, 461 deportados para o estado do Acre e 945 pessoas presas na Ilha das Cobras. Dando sequência às revoltas, agora eu vou falar sobre a revolta da Chibata.
A revolta da Chibata, ela diz respeito a um motim organizado liderado por João Cândido entre a Marinha, os soldados da Marinha Brasileira. Essa revolta, ela não engloba só a insatisfação com os castigos físicos que os soldados eram condenados, mas também engloba a insatisfação com a desigualdade social e racial, porque os marujos, os soldados, eles vinham de famílias mais pobres, então eles já estavam insatisfeitos com tudo isso. E o estopim para tudo isso foi quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas sem direito a tratamento médico. Então, a partir disso, os soldados se rebelaram. No dia 22 de novembro de 1910, os marujos tomaram controle de 4 embarcações: a da Bahia, São Paulo, de Minas e de Deodoro. E então eles exigiam o fim do castigo físico, senão eles bombardeariam a capital. E então eles fizeram um manifesto e mandaram ao gabinete do presidente. Esse manifesto exigia algumas coisas, como o fim do castigo corporal, aumento do soldo, substituição dos oficiais tidos como incompetentes, melhoria no nível de educação de alguns marujos e também resumia de forma pensada o princípio central dos marinheiros, que se apresentavam como cidadãos brasileiros e republicanos que não suportavam mais a escravidão da marinha. E então o governo pôs fim aos castigos físicos na marinha. E no dia 26 de novembro de 1910 e prometeu a anistia a todos os envolvidos, coisa que não foi cumprida. E então, após tudo isso, foi gerada uma segunda revolta da Marinha que aconteceu no batalhão naval estacionado na Ilha de Cobras. Essa segunda revolta foi massacrada violentamente e os envolvidos foram aprisionados e torturados nessa ilha. E também foram enviados mais marinheiros para seringais na Amazônia, e muitos foram fuzilados durante o trajeto. Seguindo, nós temos a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito sociopolítico que engloba a disputa de dois estados, que é o Paraná e a Santa Catarina, entre 1912 e 1914. Foi uma disputa de terras que naquela região era rica em erva mate. E ali também seria construído uma estrada de ferro ligando São Paulo e Rio Grande do Sul. Dessa forma, a construção atraiu muitos camponeses e trabalhadores que precisavam, né? Então, como recompensa, o governo cedeu uma grande extensão de terras aos camponeses. Mas, se aproveitando da situação, as terras foram desapropriadas e os camponeses e as pessoas que foram empregadas ficaram sem rumo, não sabiam o que fazer. A partir desse momento surgiu um monge peregrino chamado José Maria de Santo Agostinho, que se sensibilizou com a situação e fundou uma comunidade a fim de recolher os oprimidos, que se chamava Quadrado Santo, por isso que a guerra também ficou conhecida como Guerra Santa. Mas o monge foi considerado um inimigo do governo, então ele foi perseguido, eles e seus seguidores foram perseguidos e também foram mortos na Batalha de Irani, local para onde eles tinham fugido. Logo após o uso de armamentos pesados e aviões, artilharia, os revoltosos foram derrotados em 1916, matando milhares de pessoas de forma violenta. Após o conflito violento e sangrento que marcaram a Guerra do Contestado, a principal consequência foi a assinatura de um acordo.
que resolveu as questões de fronteiras que há anos é, eram complicadas ali naquele meio do Paraná e de Santa Catarina. E então, nas terras contestadas surgiram cidades como Mafra, Chapecó e Porto União.